senhores telespectadores, visitamos hoje a cidade de Tomar. Tomar fica no centro do país. Aqui praticamente confrontam-se a Beira Baixa, o Ribatejo e a Extremadura, e isto tem elementos de todas essas regiões. É das cidades mais belas que há em Portugal, aqui debruçada sobre o Rio Navão, e é uma cidade com uma história rica. Aqui os habitantes gostam muito que lhes chamem a cidade templária, porque realmente depois do período romano a cidade morreu e quem a vem construir são os cavaleiros templários. A imagem mais antiga é dada por esta torre. É uma torre mandada a construir por Gualdim Pais, ainda no tempo do rei Dom Afonso Henriques. Sabem que o Gualdim Pais era um cruzado que andou lá nas guerras da Terra Santa, esteve no cerco de Ascalon, combateu na Síria e depois volta para Portugal para ajudar o seu rei na luta contra os mouros. E isto aqui era fronteira de Mouros. Esta torre foi feita para proteger a fronteira de Portugal. Mas o que é curioso e misterioso é isto. É que quando o Gualdim Pais escolheu esta colina para fazer o castelo de Tomar, já a colina era sagrada e os romanos veneravam aqui misteriosos deuses. O Gualdim Pais, aqui bem nos alicerces da coluna, para mostrar que a coluna era feita na base de coisas velhas, pôs um altar dedicado pelos romanos a um deus estranho, de quem eles nem sabiam o nome, porque puseram lá que era dedicado ao gênio do município. Lá está a pedra. Os templários aparecem na Terra Santa, quer dizer, depois da conquista de Jerusalém pelos cristãos, foi no fim do século XI, em 1099, há um documento que diz que a nossa Condessa Dona Teresa, em 1126, portanto, poucos anos decorridos sobre a fundação, já lhes dá uma terra perto de Nafiel. Os templários tiveram um papel importante na defesa de Portugal. Quando o Iacuba Almansor invadiu a península, vieram por esse Alentejo acima, apoderaram-se de tudo, passaram os cristãos a fio de espada, mas quando chegaram aqui tiveram que parar. Entre aquelas torres fica uma porta, é a porta do Castelo de Tomar. Chamam-lhe desde então as portas do sangue. Tanto foi o sangue que ali correu. E é nessa porta que está a famosa Cruz dos Templários. Tem os 4 braços e ao meio a Rosa Crucis, que veio a dar a quinta quina. Eu acho que foi ali que nasceu o escudo das 5 quinas de Portugal. Que o castelo
E o mosteiro dos Templários é o mais importante monumento do mar e um dos mais importantes monumentos portugueses. Há aqui testemunhos de várias épocas. O rei Dom Manuel aproveitou essa capela como charola, quer dizer, parte cimeira, cabeça do mosteiro que fez. Vê-se a entrada, esta parte que se vê para aqui já é Dom João III. Se repararem, entre a parte românica do século XII e além o castelo, vê-se aqui um grande corpo, é henriquino, é do século XV. Foi aqui que o infante Dom Henrique dirigiu em grande parte a epopeia nacional dos descobrimentos. Os Templários bateram-se valentemente nessa guerra da reconquista do território que depois viria a ser Portugal. Essa ordem dos Templários é extinta no século XIV pelo Papa, mas o rei Dom Dinis, com uma imensa habilidade diplomática, encarrega também uma comissão de julgar se os Templários eram réus de alguns dos crimes de que os tinham acusado em França. Concluiu-se que não, ninguém foi condenado, e depois a quase totalidade dos bens que tinham pertencido aos Templários foram dados, foram entregues a uma ordem criada pelo próprio Dom Dinis, a Ordem de Cristo. O emblema dos Templários, que é uma cruz inscrita num círculo, é transformado então na Cruz de Cristo. Tudo o que eram linhas curvas transforma-se em linhas retas. Mas esse sinal da Ordem de Cristo, sucessor da Ordem dos Templários, que anda nas caravelas, porque a guerra agora passava-se no mar. Os inimigos da cristandade não pararam a guerra quando o Dom Afonso III conquistou as últimas praças do Algarve. É nessa continuidade que o infante Dom Henrique dá ordem para que vão ao longo da costa da África e vão descobrindo o que até então era o mundo desconhecido. Eu considero extremamente importante essa atitude do infante Dom Henrique de reconverter numa ação de exploração científica e geográfica o que até então era uma simples guerra de contracorso, uma guerra de pilhagem das cidades inimigas. Essa obra deve-se ao infante Dom Henrique e foi aqui que ele dirigiu durante muito tempo essa obra dos descobrimentos. Aos tempos henriquinos sucede-se a época manuelina. É por essa altura que o convento de Cristo em Tomar assume as proporções de mais rico, mais magnificente, mais opulento monumento histórico português. O ex-libris do Convento de Cristo e até uma das imagens portuguesas mais conhecidas em todo o mundo é esta janela que estão a ver. É uma janela da Casa do Capítulo com uma ornamentação exuberante, extraordinária, que representa a glorificação. Tudo isto é obra do rei Dom Manuel I. E este cântico, este hino de glória, tudo isto é realmente um elogio ao poder real.
Dom Manuel morreu e as obras continuaram. Continuaram com Dom João III, com a rainha regente Dona Catarina, com o rei Dom Sebastião, com o cardeal rei Dom Henrique, com Filipe I, com Filipe II. Durante todo o século XVI foi sendo construído este claustro monumental. O século XIX também deixou marca aqui no convento de Tomar, por sinal que uma marca bem curiosa. Este palacete foi construído por uma grande figura do liberalismo, o grande Costa Cabral, António Bernardo da Costa Cabral, feito pela rainha Conde de Tomar e depois, já mais para o fim da vida, Marquês de Tomar. Comprou a quinta toda, a quinta era magnífica, a quinta dos Sete Montes, era uma maravilha. E depois deitou abaixo aqui as construções fradescas e fez uma casinha para ele e para a família. Tomar é uma cidade cheia de monumentos. Olhem, vejam, este aqueduto, o aqueduto de Pegões, são 7 quilómetros que levam a água até ao convento. E há aquela lindíssima igreja de São João Batista do século XVI e o convento de São Francisco e a capela de São Gregório. Esta igreja de Santa Maria do Olival, que é também do século XII, fundada pelo Gualdim Pais. Aliás, Gualdim Pais tem lá dentro a sua sepultura, ele e outros mestres da cavalaria do templo, e que tem uma prerrogativa. Esta igreja era a matriz de todas as igrejas em honra de Santa Maria no além-mar português, todas desde Ceuta até Macau. E um monumento especial, a sinagoga. Ainda está de pé a velha sinagoga de Tomar. Este edifício foi construído entre 1430 e 1435. Quem governava Tomar era o infante Dom Henrique. Os judeus reuniam-se aqui, tinham aqui o seu culto, e isso durou até à expulsão, em 1497, mas só se efetivou em 98. Portanto, é durante este tempo, 1430 e tal, 1498, que isto é um templo judaico. Claro, depois foi tudo, olhem, foi cadeia pública, foi palheiro, foi armazém, até foi uma capela cristã, até que o engenheiro Samuel Schwartz comprou a casa, restaurou-a, ofereceu ao Estado e abriu aqui um museu judaico. Isto hoje tem, sobretudo, peças oferecidas por muitos judeus que vêm aqui, porque peças verdadeiras da antiga cultura judaica portuguesa não há. Foi tudo inexoravelmente destruído. Bom, há aqui uma exceção. Aquela lápide estava na Judiaria de Lisboa e foi salva à altura do terremoto por um bispo arqueólogo, mesmo assim como veem foi partida. Uma coisa é certa,
A judiaria de Tomar está ligada à memória do infante Dom Henrique. Foi ele que autorizou ou mandou fazer a construção. E também mandou construir esta levada. Tomar é atravessado pelo curso do rio Nabão. Ora bem, desviaram um braço das águas, regularizaram as margens e utilizaram a força hídrica para mover pequenas indústrias. Os lagares de El Rei têm pedras de armas. Penso que são as armas de El Rei Dom Manuel, mas ainda quando era duque e era mestre da Ordem de Cristo, e é a esfera armilar, que é o emblema pessoal de Dom Manuel. E ele pôs aqui lagares, maquinarias que eram as possíveis no tempo. E é extraordinário é que essas fábricas chegaram até hoje. Isto liga-se agora com um homem superior, era o Manuel Menes Godinho. Foi ele que comprou todos estes lagares de El Rei e pôs lá, olhem esta central elétrica que ainda hoje se pode ver, com máquinas dos primeiros anos de eletricidade. Foi ela que pela primeira vez deu luz à cidade de Tomar. José Augusto França é um dos nomes ilustres dos quais, com toda a razão, esta cidade se orgulha. Bom, mas há muitos outros nomes. Olhem, aqui neste jardim estão ali sentados, em bronze, as figuras do maestro Fernando Lopes Graça a falar com o Nini Ferreira, outro grande impulsionador da cultura local. Eles eram de campos ideológicos completamente diferentes, mas eram grandes amigos, estão ali a conversar a boa paz, ficam ali para todo sempre. Estou junto de um rio, de um largo rio, vejo um velho edifício, é o convento de Santa Iria, e numa esquina do edifício veem um baixo relevo antigo, se repararem com atenção, é uma santa, Santa Iria. Esta lenda é muito bonita, é uma das coisas mais bonitas da cidade de Tomar, e era isso que eu queria contar-lhes. Havia um valente cavaleiro templário, que era um belo rapaz, o cavaleiro Britaldo. E o Britaldo adorava uma menina que se chamava Iria. Era uma menina muito religiosa e, portanto, não podia amar o Britaldo porque dizia-lhe: pertenço a Deus. Se pertence a Deus, não posso dar-me a um homem. O Britaldo teve um grande desgosto, lá ficou sem a pequena, mas pronto. O pior é que a pequena também tinha um sacerdote, que era quem a confessava, e também gostava muito dela, o frade Remígio. E no fundo o Remígio pensava: ela não se me entrega, no fundo é porque ainda gosta do Britaldo. Eu vou pregar-lhe uma grande partida. E então deu-lhe a beber uma beberagem muito má. A beberagem inchou o ventre da pequena, como se estivesse para ter um bebê. E o cavaleiro pensou: então ela a mim diz-me que é só de Deus, e com o frade já está para ter um menino. Ficou furioso e mandou matar a pobre da Iria, que estava completamente inocente. Foi além que a mataram e atiraram o corpo inocente e sangrento aqui a este pedaço do rio Nabão. O corpo foi boiando, flutuando, foi andando, e quando chegou diante de Santarém, Santa Iria parou e milagrosamente
do fundo das águas, nasce um túmulo de cristal transparente, onde repousou para sempre o corpo de Santa Iria. A cidade de Tomar foi durante muitos anos uma fronteira entre o domínio dos cristãos e o domínio dos muçulmanos, mas já muito antes disso, Tomar tinha sido a fronteira entre um norte e um sul. O norte de raiz céltica, o norte ainda muito nórdico, o país da sopa. Sopa vem de uma palavra de origem gótica, zupen, sorver. E o sul é o país romano, o país do pão, o país do caldo. Entre o caldo e a sopa há duas civilizações. Aquela ponte sobre o Rio Navão é uma ponte romana. Era aquilo que fazia a ligação entre o norte e o sul. Estamos na terra que outrora era fronteira e agora é coração.